quando psicólogos descobrem isso, é um choque. Você, psicóloga, psicólogo, sabia que a gente pode prevenir as alterações emocionais significativas em adultos que ainda nem nasceram? Hoje nós temos dados de saúde mental materna bem alarmantes. Já pega papel, a caneta aí, vai anotando para vocês terem noção da gravidade que está o nosso país hoje, Brasil, em relação às alterações emocionais significativas no período perinatal. Mais da metade das mulheres no período perinatal estão apresentando algum sofrimento psíquico, apresentando alterações emocionais significativas. Rafaela, o que é alteração emocional significativa? Seja mais específica, por favor. Claro, serei. Alterações emocionais significativas são estresse, ansiedade e depressão, tá bom? E agora eu vou contar para vocês como que anda a triste realidade no nosso país. Para quem já está seguindo o Mater Online ou os meus áudios ou, né, as minhas lives, já entendeu, né? Já descobriu que mais da metade das mulheres no Brasil não planejam a gestação. E não planejar a gestação é um baita fator de risco, né? Para as consequências mais negativas que podem vir a acontecer, tá? Durante aí o período perinatal, pelo não planejamento. E as alterações emocionais significativas, ansiedade, estresse e depressão, elas são muito mais frequentes numa gestação que não é planejada do que numa gestação planejada, tá? Mas como a maioria das mulheres no Brasil não planejam a gestação, então a gente também tem esses dados alarmantes que eu vou apresentar agora. Aproximadamente 65% das mulheres no período perinatal, 65% é muito mais da metade, percebe? Tá? Mais da metade é 50%. Então, 65% mais da metade das mulheres no período perinatal não estão totalmente bem, plenas e felizes como a gente imagina, mas elas estão apresentando estresse, tá? Então, 65% estão com estresse. E a gente tem aí, vamos colocar 3 fases do estresse, tá? Então, a fase de alerta, a fase de resistência, a fase de exaustão. Fase de alerta e fase de resistência tá até que ok para quem tá grávida, tá? Não tem problemas significativos, coisas assim. A gente precisa ficar de olho, claro, para prevenir que vá se agravando, porque pode ir sim aumentando o nível de estresse da mulher. Então precisa ali de um certo controle, tá? O adequado seria que ela não estivesse apresentando. Mas se tiver nível de alerta ou resistência, tudo bem, né? Tem muita coisa acontecendo, então é normal. Agora, o estresse na fase de exaustão, gente, não é normal, não é esperado e pode trazer uma série de consequências aí para essa relação mãe-bebê e para o próprio desenvolvimento, né, dessa gestação, certo? O hormônio do estresse é o cortisol. E o cortisol, em grandes quantidades, de forma crônica, né, no organismo que está grávido, pode influenciar no nascimento baixo peso, no nascimento prematuro, por exemplo, tá? Então, pode trazer esses tipos de consequência, inclusive. Aí, nós temos também cerca de 35% das mulheres neste período perinatal apresentando sintomas de alta ansiedade. Sentir ansiedade também é normal, também é esperado no período de gestação e pós-parto, tá? Sentir ansiedade está normal. O que não está normal é a alta ansiedade, tá bom? Alta ansiedade não é normal, alta ansiedade não é esperado neste período. E a alta ansiedade, ela, assim como o estresse, também libera hormônios, aí o cortisol também está presente, que também podem trazer vários prejuízos aí para o desenvolvimento, não só da saúde mental dessa mulher, mas do desenvolvimento fetal e do bebê também, tá? Novamente, nascimento prematuro, nascimento baixo peso, pode acontecer com mulheres que apresentam alta ansiedade neste período. E 35% é quase metade, não chega a 50%, mas está muito próximo, percebe? 35% está muito próximo da metade das mulheres, ou seja, é alarmante, é grave
que 35% das mulheres no nosso país, no período perinatal, apresentem não só ansiedade, mas alta ansiedade. E aí os dados de sintomas de depressão. Nós temos 25% das mulheres apresentando sintomas de depressão no período perinatal. Gente, sabe o que significa 25%? Significa que a cada 4 mulheres, uma está apresentando sintomas de depressão na gestação. A gente ficava imaginando que elas iam apresentar sintomas de depressão pós-parto, elas apresentam desde a gestação. E não é pouco, a cada 4, uma durante a gestação, já na gestação, estão apresentando sintomas de depressão. Então, não sei se vocês conseguiram perceber a gravidade do que eu estou falando. Só que aqui, gente, eu apresentei dados para vocês antes da pandemia. Esses são dados anterior à pandemia. Quando a gente pega de 2020, né? E ainda até agora, porque a gente ainda não está vivendo pós-pandemia total, né? Ainda estamos vivendo um momento conturbado, porque agora a gente está vendo várias consequências, né, do que aconteceu nesse período e tudo mais. O fato é que, gente, aumentou sintomas de estresse, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Eu fiz uma pesquisa, né? E cheguei a identificar que a ansiedade saiu de 35% e foi para 55%. Mais da metade das mulheres grávidas no período de pandemia estavam apresentando alta ansiedade, tá? Os sintomas de depressão também aumentou. Então, quer dizer, os nascimentos prematuros que aconteceram na pandemia também se deve a esse aumento de estresse, ansiedade e depressão, tá? Essas notícias que a gente viu que de aumento de prematuridade durante a pandemia está relacionado também a isso, às alterações emocionais significativas do período de pandemia. Então, as consequências, gente, das alterações emocionais neste período perinatal vão desde nascimento prematuro, nascimento baixo peso, até uma cronificação dos problemas de saúde mental no pós-parto. Então, a mulher que apresentava, por exemplo, depressão na gestação, não foi cuidada, não foi tratada, não houve uma prevenção e nem mesmo intervenção pela falta de psicólogos perinatais que existe, né? Escasso, eles não existem, né? São raríssimos. Então, essa mulher ela não teve chance nem de receber um serviço de prevenção e nem receber um serviço de intervenção. Percebe? Então, o que acontece? Cronifica as alterações emocionais e continuam no pós-parto. Quando continua no pós-parto essas alterações emocionais, gente, essa mulher ela tem maior dificuldades, tá? Para estimular o desenvolvimento do bebê. Não sei se vocês sabem, mas bebês precisam de estímulo para poder se desenvolver adequadamente. Se a criança não recebe estímulo, ela apresenta atraso no desenvolvimento. Veja bem, uma mãe com sintomas de depressão, não é que ela está rejeitando o bebê, mas ela está com pouca energia para exercer as atividades. E lembrando que a gente vive no Brasil, um país em que a responsabilidade com a cria é da mulher e não do homem, né? Então, assim, a gente cada vez mais está ficando com menos rede de apoio, menor rede de apoio. As avós que antes ficavam, né, na casa das filhas, hoje elas estão trabalhando, então elas não conseguem ficar mais ali ajudando e tal. Então, essa mulher, ela começou a ter a sua rede de apoio reduzida. Muitas vivem, né, com parceiros que não dividem as tarefas da parentalidade, tá? E aí, com isso, essa criança, ela fica ali, ó, dependendo exclusivamente da mãe para se desenvolver. Ela fica dependendo que a mãe brinque com a criança ou estimule a criança para que ela se desenvolva. Por isso que a gente encontra uma maior prevalência de crianças com atraso no desenvolvimento quando a mãe apresentou alterações emocionais significativas, seja estresse, ansiedade ou depressão, tá?
O estresse, ele parece ser, né, o menor dos problemas, né? Parece que a depressão é maior e tal. Mas, gente, a gente tem uma prevalência muito maior de atraso no desenvolvimento infantil, de filhos que as mães apresentavam estresse desde a gestação, do que sintomas de depressão, tá? Interessante esse dado. Sintomas de depressão, sim, as crianças vão apresentar atraso, mas o estresse parece que ele tem uma influência muito maior ainda no desenvolvimento infantil. E lembrando vocês de novo, 65%, mais da metade das mulheres estão apresentando estresse no período perinatal, tá? Geralmente, crianças que desenvolveram apego inseguro, elas se tornam pessoas mais inseguras, com menor autoestima, uma série de condições que vai fazendo com que ela fique mais vulnerável a apresentar problemas de saúde mental ao longo da vida, tá? Então, imagina que a vinculação vai acontecer nos primeiros anos de vida. E se essa mulher está com problema de saúde mental, ela está com dificuldade também de se vincular a esse bebê. Então, gente, tem essa relação. Por isso que a psicologia perinatal é a psicologia do futuro. Porque enquanto a gente está trabalhando só na intervenção, o que eu estou trazendo para vocês aqui, mas aqui eu quero trazer essa reflexão para vocês, né? Que a gente trabalhando com a saúde mental materna, eu consigo trabalhar também com a saúde mental de sujeitos que ainda nem nasceram. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.